E aí? Sabe aquelas músicas clássicas do Roberto Carlos, lá dos anos 70, que a gente ouve hoje no Spotify? Já parou para pensar para onde vai o dinheiro de cada play? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa batalha judicial incrível que coloca contratos de papel do passado contra a era digital do presente. É uma história que mistura direito, música e tecnologia. E olha, antes de mais nada, já sabe, né? Deixa aquele like, segue a gente e compartilha, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Ok, então vamos lá. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a treta toda, depois vamos passar pelos argumentos dos artistas, a diferença crucial entre sessão e edição, a chegada de uma lei nova, até a gente chegar na decisão final do STJ. E no fim, a gente fecha com uma regra de ouro do direito que decidiu tudo. Bora? Então, para começar, vamos ambientar a história. Pensa só, músicas que são a trilha sonora da vida de muita gente, sabe? Canções assinadas lá atrás, na época do vinil, da fita cassete, e de repente, pá, estão todas ali, a um clique de distância no streaming. Parece uma maravilha, né? E é. Só que, para Roberto e Erasmo Carlos, essa modernidade toda foi, na verdade, o estopim de uma baita briga judicial. E é aqui que está o X da questão, o centro de toda essa discussão. Um contrato, um pedaço de papel, assinado na era analógica. Ele vale para o dinheiro que está sendo gerado agora, na era digital? A grana do streaming, ela vai para quem? Para o artista que criou a música ou para a editora que comprou os direitos lá atrás, há mais de 50 anos? Essa é a pergunta que vale milhões. Olha essa linha do tempo, que loucura! Os contratos são assinados entre 64 e 87. Aí, em 98, surge uma lei nova, e só em 2020 a ação é ajuizada por causa do streaming. O que impressiona aqui é esse buraco no tempo, né? São décadas de diferença. A analogia é perfeita. É como pegar um contrato de venda de carroças e tentar aplicar para, sei lá, carros voadores. Como que o judiciário lida com um negócio desses? Beleza, então qual foi a jogada dos artistas? Como é que eles defenderam que o dinheiro do streaming era deles? A argumentação foi basicamente em cima de dois pontos centrais. E olha, quando a gente ouve pela primeira vez, parece que não tem como dar errado para eles. A lógica deles era bem direta, saca? Eles disseram, olha, lá atrás a gente autorizou vocês a publicarem a obra, a vender disco de vinil. A gente não autorizou uma distribuição digital para sempre. Streaming é outra coisa, é uma tecnologia que nem existia. Portanto, precisa de uma autorização nova, um contrato novo e, claro, né, um pagamento novo por isso. Totalmente lógico, né? Parece fazer todo sentido. E é nesse ponto que a coisa fica bem técnica, bem juridiquês. Mas calma, que a gente vai descomplicar. A decisão do caso todo, no fim das contas, dependia de uma única palavra, de uma interpretação. O contrato que eles assinaram era de cessão ou de edição. Parece detalhe, mas a diferença entre essas duas palavrinhas vale, literalmente, milhões de reais. Para entender isso de vez, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa num contrato de cessão. É como vender a sua casa. Vendeu, entregou a chave, já era. O novo dono pode pintar, derrubar a parede, fazer o que quiser. A casa não é mais sua. Agora, um contrato de edição é mais parecido com um aluguel. A pessoa pode morar lá por um tempo, usar o espaço, mas a casa continua sendo sua. Deu para pegar a diferença? Uma é definitiva, a outra é limitada. E aí, a justiça analisou os documentos e bateu o martelo. A conclusão foi que os contratos eram sim de cessão, ou seja, uma transferência definitiva dos direitos. Na prática, o que os juízes disseram foi: vocês venderam a casa. Os artistas transferiram todos os direitos de exploração econômica da obra, fossem eles presentes ou futuros. Foi um baque, mas calma que a história ainda não terminou. Cara, que caso fascinante, né? É a lei tentando correr atrás do prejuízo, tentando se adaptar à tecnologia. E olha, se essa análise tá abrindo a cabeça, tá sendo útil, que tal compartilhar? Sabe, manda naquele grupo de amigos, posta nas redes. Esse apoio é o que nos permite continuar produzindo mais material como este. Ajuda demais mesmo. Mas, como eu disse, a história não tinha acabado. Os artistas ainda tinham uma carta na manga. Uma lei novinha em folha, de 1998, que veio justamente para isso. Para atualizar as regras de direito autoral e proteger os criadores nesse mundo de tecnologias que não paravam de surgir. E o texto dessa lei é muito, mas muito claro. Olha só o que diz o artigo 49. A cessão de direito só vale para as formas de uso que já existem na data do contrato. Traduzindo, um contrato não pode, de jeito nenhum, incluir tecnologias que ainda nem foram inventadas. Com essa lenadão, parecia um checkmate, né? Jogo ganho para os artistas. Será? Essa lei de 98 foi, na prática, uma trava de segurança para os autores.
Antes dela, um contrato mais genérico podia ser interpretado de forma super ampla, incluindo até o que não existia. Depois dela, não. A proteção ficou ali, escrita, preto no branco, bloqueando o uso para tecnologias futuras. Foi uma mudança radical na proteção dos direitos autorais no Brasil. Ok, então o cenário montado, a gente tem contratos antigos, uma tecnologia nova e uma lei mais recente super protetiva. A pergunta que fica é, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, usou essa lei nova para dar vitória para o Roberto e para o Erasmo? A lógica parecia dizer que sim, né? Essa era a grande questão que o STJ tinha que responder. Era possível pegar essa regra de 1998, uma regra moderna, e aplicá-la para julgar um contrato vintage, feito lá nos anos 60 e 70, sobre uma outra lei, um outro mundo? E a resposta do tribunal foi um gigantesco e sonoro não. E o motivo para isso não está nem nos detalhes do contrato em si, mas um princípio básico, fundamental de todo o nosso sistema jurídico. Uma regra que, basicamente, proíbe a gente de reescrever o passado. O raciocínio do STJ foi bem direto. Eles disseram o seguinte: gente, esse contrato foi assinado quando a lei era outra. As regras do jogo eram aquelas. Então, ele tem que ser julgado segundo aquelas regras. A lei nova de 1998 não pode funcionar como uma máquina do tempo e voltar para alterar um negócio que já estava fechado, consolidado há décadas. E toda essa discussão nos leva a um dos pilares do direito, uma regra de ouro que existe para garantir uma coisa chamada segurança jurídica. Basicamente, para que as coisas tenham estabilidade e a gente saiba com o que pode contar. Esse é o princípio da irretroatividade da lei. Nome complicado, mas a ideia é simples. Uma lei nova não pode voltar no tempo para mudar o que já aconteceu. Ela vale daqui para frente. É a famosa regra de que não se pode mudar as regras no meio do jogo, ou melhor, depois que o jogo já acabou. Isso garante que os contratos do passado sejam respeitados hoje. Então, a grande lição que fica desse caso todo é esta. Um contrato é uma fotografia de um momento no tempo. Ele vai ser sempre julgado com base nas leis e nas regras que valiam na época em que ele foi assinado, não pelas leis que podem surgir no futuro. E isso nos deixa pensando, né? E se amanhã inventarem uma nova forma de consumir música, algo que a gente nem imagina hoje? Os contratos assinados agora, sob a lei de 98, já estão mais protegidos. Mas uma coisa é certa, essa corrida entre a lei e a tecnologia, essa parece que nunca vai ter fim. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia nesta análise. Se curtiu, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Tem muito material bacana por lá, tanto em áudio quanto em vídeo. E, por favor, não esquece de deixar o like. Parece pouco, mas é fundamental pra gente, ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais gente. E para quem prefere ver, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Valeu e até a próxima!